Bom, uma das aplicações de gráficos, né, mais importantes é a questão do custo mínimo. Porque você quer exatamente garantir que você vai ter uma menor despesa em relação a um determinado operação, né? Quem não quer ter menor despesa, né? Então, grafos, como eu disse, ele é muito usado na parte de cálculo de rotas, seja rotas para entrega de pessoas, para transporte de pessoas, de carga, de dados, né? Principalmente quando você tem muitas paradas. Então, isso é importante, né? Então, tem um outro algoritmo que também é muito solicitado, que é o algoritmo do caixeiro viajante. Quer dizer, como é que eu otimizo meu espaço dentro de um volume X que eu tenho. Então, de forma que eu tenha lucro. Então, aqui também é o do custo mínimo. E o caminho o menor caminho, o caminho com menor custo, né? Ele é feito, então é usado até hoje, e aliás é usado sempre, né? Para descobrir, por exemplo, você tem que fazer entregas de iFood, né? Então, o iFood não é uma lanchonete ou um restaurante, né? Então, o motoqueiro, o entregador, ele tem que sair da onde ele está, ir até o restaurante, né? Pegar, e aí ele vai dois ou três ou quatro restaurantes, né? E dali ele vai a dois, três ou quatro ou cinco ou mais entregas. Então eu tenho que fazer isso no menor tempo possível, né? E no menor custo possível. Tá? Então, o que vale mais a pena? Ele ficar num restaurante, pizzaria, e ter entrega, ele vai entregar no Manoa, depois ele vai entregar lá no Santos Dumont, depois ele vai entregar lá no Alvorada, né? Ou ele vai em 3 restaurantes, mas nos 3 restaurantes ele vai entregar próximo ao Parque 10 ali, né? Então ele tem um restaurante no Parque 10, um restaurante no Aleixo e um restaurante que ele vai lá na Chapada e vai entregar próximo ao Parque 10. Como é que monta isso? Né? Então, vejam que é uma aplicação muito bem pensada, porque ele tem o algoritmo e não adianta, ele está no Parque 10, vai se deslocar até o Japim para pegar o produto para entregar lá no fulano de tal. Então, a mesma coisa. Esse é mais complexo, né? E tem os mais simples, que, por exemplo, da bemol. Eu tenho que montar uma rota, né? Só que o da bemol, ele tem que otimizar o caminhão dele, né? Ele tem um conjunto de caminhões, então ele tem que otimizar o caminhão dele com o maior volume e peso possível para o menor espaço possível. Né? Então, esses são problemas. E tem problemas mais simples, que é assim, eu vou fazer entrega de Coca-Cola. Né? Então, o caminhão de refrigerante, ele vai percorrer, ou então, o cara que está vendendo
né, um refrigerante, vai tirar o pedido, ele vai traçar uma rota para que ele atenda o máximo de pessoas, o máximo de clientes possível. Então, determinadas horas. Certo? Então, esses são exemplos muito práticos de uso de grafos e uso do algoritmo de Dijkstra. Ou Dijkstra, ou Dijkstra, como vocês preferirem, tá? E na prática, ele acaba sendo mais empregado. Como é que ele funciona? Escolhido um vértice como raiz da busca, esse algoritmo calcula o custo mínimo deste vértice para todos os demais vértices do grafo. Então, o algoritmo pode ser usado sobre grafos orientados, né? Então, aquele que tem a setinha, que tem, ou para grafos não orientados, e admite que todas as arestas possuem pesos não negativos. Ou seja, eu não vou trabalhar com valores negativos. Isso quer dizer que eu posso assumir o -1, por exemplo, como sendo um valor infinito. Nulo é possível, porque eu posso querer transitar por mim mesmo, para mim mesmo. Então, o custo é 0, mas é um custo. Tá? Bom, opa, caramba, pera. Ixi, puxou aqui. Tá? Então, problema. Dado um vértice inicial, queremos percorrer o grafo visitando todos os vértices possíveis de serem alcançados a partir do vértice inicial. Então, vamos pensar num vendedor de Coca-Cola, o cara que tira o pedido. Ele tem que visitar todos os clientes de uma determinada região. Então, vamos pegar lá o bairro do Dom Pedro, né? Então, ele tem que visitar todos os clientes ali do Dom Pedro. Ele vai visitar todos os bares que tem lá no Dom Pedro. Tá? Então, a primeira coisa que faz é ter este mapeamento dos bares e suas distâncias. Né? Quanto é distante de um bar do outro? Beleza. Então, ele montou o grafo. Primeira coisa, montar o grafo. Ok? Então, porque o algoritmo de Dijkstra é um algoritmo de percorrimento do grafo. Então, professor, mas como é que monta o grafo? Não tem nada a ver com o algoritmo de Dijkstra. Dado um grafo existente, ele vai achar o caminho mínimo. Ok? Tá bom? Fechado? Tá? Então, não me pergunte, professor, mas eu não tenho... O algoritmo não traça o grafo. Não vai traçar o grafo. Você tem que montar o grafo antes. Professor, eu preciso montar o grafo visualmente? Não. Você usa aquilo que a gente falou aula passada, né? Você mapeia, você modela esse grafo ou em listas adjacentes, né? Ou lista de... Deixa eu pegar o termo mesmo, que acho que eu me esqueço. Usa matriz ou lista de incidência. Ou matrizes, certo? No caso, né, minha recomendação é usar uma lista de incidência. Ok? Vai funcionar muito melhor para... Bom, vamos lá.
Então, dado um vértice inicial, queremos percorrer um grafo. Então, então a gente vai trabalhar com subgrafos. Ou então com grafos desenhados para cada espaço, porque eu quero resolver aquele problema, não o problema de todo mundo. Não de percorrer todo, vamos pensar, toda Manaus para vender Coca-Cola. Né? Isso é um problema que tem que ser resolvido de outro jeito. Tá? Vamos lá. Se o grafo é uma árvore, ou seja, ele tem um nó principal e dali eu derivo todos os outros, né? Então, e o que é uma árvore, a gente já viu. Vou voltar aqui, vocês lembrarem que é uma árvore. Né? É um grafo conexo sem ciclos. Ok? Então, e como é que eu sei que um grafo é cíclico? Vai lá e tá lá também, a gente já falou sobre isso. Tá? Então, se o grafo é uma árvore, a tarefa é simples. Eu posso fazer uma busca em pré-ordem, pós-ordem, desordenada, ou busca por nível. Se o grafo não é uma árvore, nós definimos um subgrafo dele, que é uma árvore para servir de espinha dorsal. Tá? Então, a gente vai olhar para o grafo todo e vamos escolher, olha, este é um caminho que eu vou considerar como caminho em árvore. Por que que isso é importante? Porque vai evitar que eu fique voltando e tendo que achar um ciclo e volta, que é o rollback, né? Ou, né? Voltar, ou backtracking, né? Mais fácil o backtrack. É o backtrack, que eu volto à posição anterior, porque esse caminho não me pertence, não faz parte do que eu quero. Bom, então, o algoritmo básico toma um vértice qualquer, S, e eu marco esse S como visitado. Enquanto houver arestas não visitadas, tome uma aresta, vértice 1, vértice 2, incidente a algum vértice já marcado. Marque como explorada e marque o vértice, marque a aresta como explorado e vértices como visitados. Então, vamos pegar este caso aqui. Então, eu tenho aqui, escolha um vértice inicial. É possível visitar os vértices seguindo uma determinada ordem. Então, escolhi o 0, aí eu vou pegar. 0. 0 e 1 são vértices já visitados. 2, 3 e 4 são vértices não visitados. Aí eu vou escolher um vértice não visitado. A partir do 0, que é onde eu estou. Enquanto eu tiver vértices conectados a 0, eu vou escolhendo ele. Aí eu escolho outra aresta, né? E marco o visitado. Então, a cada interação, escolhemos uma aresta que parte do vértice já visitado. Né? Então, do 2. Então, como é que vai ficar? A história é um pouco assim. Eu tenho vértices
já visitados, né, que foram escolhidos. Eu tenho candidatos. Como assim, candidatos? Ora, aqui, ó. Quais são os meus candidatos? O 2 e o 3, né, e o 4. São os vértices candidatos. Nesse caso aqui, faltou. E eu tenho... Não, minto, desculpa. Neste caso aqui, quem são os meus candidatos? Se eu partir do 0, eu só tenho mais um candidato, que é o 2. Se eu partir do 1, eu só tenho um candidato, que é o 3. Certo? E os vértices não visitados, que é o 2, o 3 e o 4. Né? Então, como é que é feito o processo? Vamos supor que eu tenha este grafo. Então, eu tenho o 0 e o 1, o 0 está ligado no 2 e o 0 está ligado no 3. E o 1 está ligado no 4. Quando eu escolho o vértice 3, né, o 5 e o 6, que estão conectados ao 3, eles tornam-se vértices candidatos. E o 3, vértice já visitado. Certo? Como é que eu sei disso, professor? Ora, o 3 ele vai ter uma lista de vértices incidentes. Quando eu chego nele, é só olhar a lista dele. Tá? O 3 faz parte da lista de incidentes do 0. Então, se eu escolher o 3, quando eu chegar no 3, ele vai me dar a lista de incidentes do 3. Certo? E aí, quando é que eu paro? Quando todos os vértices já foram visitados. Tá? Então, com isso, eu consigo montar uma árvore de busca. Como assim, professor? Vamos supor que eu escolhi o 0 como ponto inicial. Ora, o 0, ele tem três possibilidades de busca, né? De implementar a busca, que é o 1, o 2 e o 4. Supondo que eu escolhi o 1. O 1 tem o 5 e o 3. Outra possibilidade, então, do 0 é o 2. O 2, ele vai ter o 5 e o 4. Vamos supor que eu fui para o 1. O 1, ele tem o 3 e o 5. Escolhi o 3. Depois eu escolhi o 4. Então, vamos lá. 0, 1, 2. Como é que eu vou... Deixa eu fazer de novo para vocês. Né? Vamos supor que eu esteja seguindo uma ordem definida como menor caminho. Né? Então, qual é o menor caminho? Vamos supor que isso aqui seja o peso. Tá? Então, o peso para chegar nesse vértice aqui é igual, no vértice 1 é igual ao que está no 1. Então, para eu chegar no 1, eu levo 1. Então, qual é a escolha que eu vou fazer? Do 1, neste caso. Né? Bom, mas como é que eu chego no 2? O 1, ele só vai ter o 5 e o 3. E eu tenho o 2 próximo. Então, a partir do 0,
eu escolho o 2. Certo? O 2, e agora eu tenho que chegar no 3. Ora, quem é que vai ter o 3 conectado a ele na lista de incidentes? É o 1. Então, o 1, eu marco 3. Visitei o 3, eu tenho o 4 e o 6. Certo? Como é que eu chego no 4? Eu posso chegar pelo 0 ou pelo 3. Opa. Eu posso chegar pelo 0 ou pelo 2 ou pelo 3. Certo? Por que eu vou escolher o 2? Porque eu estou fazendo uma árvore, digamos assim, uma árvore binária. Né? Então, escolhi o 4. Ou pelo 2 eu cheguei no 4. Ora, e agora, professor? Eu quero chegar no 5. No 5 eu posso chegar tanto pelo 1 quanto pelo 2. Uma escolha minha. E pelo 1. E pelo 2. Uma decisão minha. Certo? Porque eu já estou no 2, então vou fechar aqui o 2. Por último, 3, eu escolho no 6. Então, o que eu montei aqui? Eu montei uma árvore de busca para este grafo. O que eu estou fazendo? Eu estou eliminando os ciclos. Né? Então, eliminei este ciclo e este ciclo. Certo? Com isso, né, eu estou retirando a redundância do meu grafo. Por quê? Porque eu decidi, foi verificado que a menor custo é este cara aqui. Então, eu descarto esses aqui. Se esses valores forem dinâmicos, eu tenho que toda hora montar essa árvore de busca. Né? A cada 10 milissegundos, a cada dia, ou a cada mês, depende. Tá? Depende da quê? Da aplicação. Tudo bem? Perguntas? Bom, sem perguntas, então vou continuar. Qualquer coisa, me parem. Então, as buscas mais comuns são busca em profundidade, busca em largura. Então, busca em profundidade, eu escolho as arestas que partem do vértice mais recente. Busca em largura, eu escolho arestas que partem do vértice mais antigo. E busca gulosa, escolho aresta com menor custo, menor caminho. Ficou repetido. Então, a busca em profundidade, também conhecida como backtrack, faz um caminho partindo do vértice e vai até o mais longe possível do grafo. Então, se eu fosse fazer uma busca em profundidade aqui, ele vai para o 1, do 1 ele vai para o 3, do 3 ele vai para o 4, do 4 ele vai para o 2, do 2 ele vai tentar ir para o 0. Como é mais visitado, ele volta a fazer de novo, tá? Do 0 ele vai para o 1, do 1 ele vai para o 3, que é o menor, do 3 ele vai para o 4, que é o menor entre 4 e 6, do 4 ele vai para o 2. Deixa eu voltar aqui, senão... Opa. Do 4 ele vai para o 2. Do 2 ele vai para o menor do 2, que é o 0.
Ora, o 0 já foi visitado, então ele volta e vai para o 5. Do 5, ele vai para o 1, mas já foi visitado, então ele volta. Do 4, ele tem um volta, porque já foi o 0, já volta. Volta para o 3. Né? É como se fosse uma recursão. Né? Do 3, já visitou o 4, ele vai para o 6. Então, o backtracking, a visita em profundidade, neste caso vai ficar 0, 1, 3, 4, 2, 5, 6. Repetir. 0, 1, 3, 4, 2, 5, 6. Ok? Isso é uma busca em profundidade. Busca em largura. Vai ficar 0, 1, 2, 4. Então, ele visita todos. Então, aqui. Aí, ele vai lá no 1. Ele vai visitar o 3 e o 5. No 2, o 4 já foi, o 5 já foi e morreu. No 4, o 3 já foi. Né? Então, no 3, ele vai... Opa, no 2 já foi, no 3. Então, já percorri todos os do 0, vou do 1. O 5 já foi. Não. Percorri todos do 0, que foi o 1, o 2 e o 4. Aí, do 1, eu tenho o 3 e o 5, que o 0 já foi. Né? Ok? Aí, do 2, é o 5 e o 4. Só que o 4 já foi, então fica o 5. Do 3, então já foi esse, já foi esse. Do 3, eu tenho 4 que já foi e tenho 6. Então, como é que fica a ordem? 0, 1, 2, 4, 3, 5, aí 2 já fechou tudo, 3 vai para o 6, porque o 4 já fez. Então, vai ficar 0, 1, 2, 4. Do 1 vai para o 5, vai para o 3 e 5. Tá? E aí depois do 3 vai para o 6. 0, 1, 2, 4, 3, 5, 6. Ok? Estou pegando o mesmo exemplo aqui. Bom, então, a busca em profundidade é aquela que eu falei, que vai 0, 1, 3, 4, 2, 5, volta, 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 6. Então, como é que funciona a busca em profundidade? Então, eu pego o último verso mais visitado. Então, tem 1, visitou 2. Opa! Aí, do 2, eu tenho que ver quais são os versos candidatos. Tenho o 3, e aí eu puxo o 3 como visitado, eu pego 1, 4. Né? Aí, marco esse, pego o próximo, 5. Aí eu tenho 2 que eu possa visitar. E aí eu vou até que todos tenham sido escolhidos. Ok? Então, eu estou partindo em profundidade. Poxa, tinha aí o slide. Né? Então, busca em profundidade a partir do 0. 0. Aí eu vou para o 1, 2 e 4.
No 1, em profundidade, eu tenho o 5 e o 3. Eu vou escolher o 3. Ele vai para o 4 e o 6. Eu vou escolher o 4. 4, ele vai para o 2. 0 já tem. Né? Então, eu tiro essa. Vou para o 2. O 2, ele vai para o 5. O 0 ele não pode. Vai para o 5. Né? Aí do 5 ele volta para o 2, né? Vai voltando, aí volta para o 3, certo? Então ele voltou para o 5, voltou para o 2, voltou para o 4, voltou para o 3. O 3 ainda tem, ele vai chegar no 6. Ok? Com isso, eu vou ter vértices não visitados. Ok? Então, eu vou ter 3 vértices não visitados. Mas a árvore de busca é outra. E quando for visitado todo mundo, né? Então, eu vou ter uma árvore de busca desse jeito. Então, eu posso, né, implementada esta árvore de busca como uma pilha. Eu parto do vértice 0, né? Aí eu vou para o 1, 1 eu vou para o 3, o 3 já foi visitado, eu tiro ele, eu volto. Eu volto para o 1 tem o 5, né? 5 visitado, eu mato, o 1 eu mato, e o 0 eu mato. Busca em profundidade ainda posso. Se eu tenho essa lista de incidência, do 1, do 0, eu tenho o 1, 2 e o 4. Eu vou escolher o 1, aí eu vou para a lista do 1. Eu tenho o 0, o 3 e o 5. Eu vou para o 0. Já foi visitado, marcado como visitado, então, ou seja, o 0 está na pilha, aí eu vou para o 3, o 3 ele vai ter o 1, que está na pilha, então não preciso mexer nele, o 4 não está na pilha, eu coloco, aí eu vou para o 4, eu vou ter o 0, que está na pilha, então eu tiro, o 2 não está na pilha, eu coloco, o 2 eu tenho o 0, saiu, o 4 também já está na pilha, o 5 não está na pilha. Né? Então, vou para o 5, eu tenho o 1, que está na pilha, o 2, que está na pilha. Então, 5 eu não tenho mais nada que fazer. No 4, no 2, eu tenho, já está fechado também. No 4, eu tenho 3 para visitar, que também já está fechado. Né? No 3, eu tenho o 6, ainda que era para visitar. Então, o 6 aponta para o 3, que já está na pilha. Então, morreu. Aí, no 6, fechou. No 3, não tem mais ninguém visitado. No 1, tem o 5, que já está marcado como visitado completo. Então, morreu. O 0 tem o 2,
que já está marcado como visitado por completo, não preciso colocar. E o 0, aí tem o 4, que também já está marcado como completo, e pronto, tem o 0. Eu consigo, então, com a minha árvore de busca, implementado por pilha, uma parte de LFA. É isso mesmo. Vamos lá. Tudo, ou quase tudo na computação, são autômatos. E vocês vão ver isso também em linguagem de programação ou compiladores. Vocês vão ver isso lá também, tá? Então, é assim que eu posso implementar. Professor, vai precisar de ponteiros. Pois é, né? Tanto que eu botei lá no grupo do Telegram uma aula, um link para uma aula de ponteiros, que eu gosto muito. Não sou eu falando, né? Mas já está implementando lá. Como é que eu implemento um ponteiro? Está lá sendo dito, tá? Exatamente para que vocês possam revisar, ou para quem está com dificuldade em implementar ponteiro em C, tá lá tudo bonitinho, certo? Então, porque vai precisar. Então, não deixe para aprender quando quando for necessário. Aprenda agora. Tire as dúvidas agora, tá? Eu estou vendo, né, que tem cada vez menos gente na minha sala. Não tem problema. Desde que a pessoa... E, de novo, eu não cobro presença, tá? Mas hoje eu tenho aqui 14 alunos. Deixa eu ver se são 14 mesmo ou tem alguém dobrado aqui. 14 alunos, tá? E a turma não são só de 14. Ah, professor, eu não entendi. As aulas estão aí. Com exceção da aula de hash, né, que foi a aula que eu coloquei, essa aula já está lá na minha página do YouTube. É só pegar. Professor, onde é que estão os slides? Cara, eu estou dando a aula, olha para os slides. Né? Se você só pegar esse slide, não vai adiantar nada, porque o slide vai aparecer bem assim, ó. Deixa eu ver. O slide vai aparecer assim. Aí você não consegue entender nada. Né? Enfim. Então, mas eu quero assistir a sua aula. Tá bom, mas você tem dúvida, e aí na hora que quero só assistir sua aula gravada. Tá bom, assiste. Eu fiquei com dúvida aqui, e agora? Não posso perguntar. Né? Não posso fazer nenhum comentário. Quer dizer, você até pode, mas eu não vou escutar. Eu não vou poder tirar dúvida na hora. Então, por isso que eu estou toda hora perguntando. Alguma dúvida? Está indo tudo bem? Porque eu imagino que vocês saibam trabalhar com pilha, trabalhar com lista, trabalhar com vetores. Tá? Eu estou só mostrando que isso aqui é uma árvore que a gente vai trabalhar com elas. Então, ora, se eu tenho na pilha qual é o nó da minha árvore que eu vou mexer, então pronto. Né? O que eu estou fazendo? Eu estou transformando esta lista, esse conjunto de listas aqui, tá? Esse vetor de listas, que podem ter 2 ou mais elementos,
em vetores que vão ter no máximo 2 elementos. Ponto. Né? Então, estou ensinando, estou mostrando, né, como eu pego um grafo cíclico para tirar a parte dos ciclos e deixar um grafo acíclico. Onde é que é importante isso? Por exemplo, para eu evitar redundâncias. Eu quero ocupar o menor espaço possível. Então, como é que eu busco? Olha só, tá? Outro exemplo. Como é que eu busco no meu conjunto de dados, sejam, por exemplo, arquivos, se eu tenho dados repetidos? Como é que eu busco na minha conjunto de páginas se eu tenho informações repetidas? Né? Então, eu tenho lá o meu sistema de arquivos, eu quero saber se eu tenho arquivos duplicados. Como é que eu faço isso? É só montar um grafo, né? E tirar os ciclos. Quando eu cheguei, opa, esse cara... Só que aqui nesse cara eu tô abrindo mão, né? Aqui dá para ver. Então, eu estou dizendo, olha, neste cara aqui, né? O vizinho dele é um cara igual que eu tenho já. Então, você quer remover qual dos dois? Então, eu estou mostrando para vocês aonde vocês podem usar essas ideias. Tudo bem? Conseguem perceber isso? Perguntas? Não? É que eu vou já fazer a chamada. Vamos ver se está todo mundo acordado. Alexandre, tudo bem? Ele não vai fazer as pessoas. Tá bom. Alice. Ainda quero escutar a voz da Alice. Alice? E aí, Alice? Quando é que você vai trazer seu microfone, sua voz aqui pra gente? Tudo bem? Bruno? E a voz, Bruno? Pô, esse povo não gosta de falar não, né? Tá indo bem? Ellen? Oi, professor. Poxa, pede para... Viu, Bruno? Pede essa... Essa tua frase é meio complicada, mas já... Ok, Ellen, tá tudo bem? Tudo bem até agora, professor. Tá bom. Everton? Everton? Bruno pede para tua irmã comprar um microfone para ti. Everton. Everton tá dormindo, olha. Gabriel. E aí, tudo tranquilo? O Igor falou que já tá tudo tranquilo, né, Igor? Opa, Jorge. tá. Jorge. Indo. Jorge, qual é a dúvida? Oi, professor, tô tranquilo também. Bom dia aí. Zé Ricardo. Presente. E a dúvida?
Tudo tranquilo até agora. Posso passar a prova agora, então. José Tiago. Presente. Tranquilo, Tiago? Tudo certo, tá dando para entender. Lucas. Presente, mestre. Tranquilo? Tá, eu acho que eu vou. Acho que eu vou aprender um pouco mais quando eu começar a programar essa parte. E quando é que falta? O que está faltando para programar? Assim que terminar essa aula, eu vou Ah, dar uma é? busca. Tá bom. Tomara. Roger. Beleza. Roger tinha teu cabelo parecido com o teu, essa foto. Quero falar nada, não. Simon, Presente. tudo bem? Tudo bem. Tá bom, então. Podemos continuar, então? Qualquer coisa, vocês me falam. Então, a busca em largura, né? Ele vai sem profundidade. Tá. A busca em largura é escolhida assim, é escolhida uma aresta que parte do verso escolhido que foi visitado primeiro. E aí, né, eu tenho aqui o 2, o 3, o 4 e o 5. Aí eu tenho um, eu já escolhi o 2. Aí o 2 eu vou escolher o 3. Aí depois eu vou escolher o 4, porque é o que está mais próximo. Né? E aí, claro, quando eu chego no 4, ele vai ter os que são candidatos, né? Terminou do 1, eu vou para o 2. Aí o 2 eu tenho um 5, eu tenho mais um visitado. Aí terminou o 2, eu vou para o 3. 3 eu tenho o 6, o 7, sei lá o quê, e aí eu vou trazendo. Certo? Então, a partir do 0, fica 0, 1, 2 e 4. Aí o 1, eu escolho o 1. Ah, como é que eu escolho? De novo, vai depender da tua aplicação, né? Se é menor distância, se é o cliente que gasta menos tempo, se é o cliente com menor peso que eu vou carregar, entende? Por exemplo, às vezes é melhor a gente ter um caminho onde eu carregue menos peso na maior parte do tempo. Porque quanto mais peso eu tiver, mais gasolina eu vou gastar. Né? Então, eu vou calculando, qual é o caminho que vai me dar, no total, a melhor relação peso por quilômetro. Né? Então, eu saio com, vamos supor, 100 quilos, mas eu tenho um cliente que é longe, mas ele já vai ficar com 50 quilos. Tá? Se esse cliente que for longe, eu levar 50 quilos e a distância dele for menor do que a metade a somatória de todos os outros, ou seja, menor do que a metade de todo o caminho que eu vou percorrer, de toda a quilometragem, vamos supor que eu vou levar 50 quilos e esse cliente está a 40 quilômetros. E no total eu vou rodar 100 quilômetros, só para ficar fácil. Né? Então, a relação de eu levar 100 quilos por 40 quilômetros e depois eu andar só 60 quilos, só 60 quilômetros com 50 quilos, é melhor. Pode ser melhor, vamos botar 30 quilômetros para ficar mais fácil. Né? Pode ser melhor do que pegar todos e deixar esse por último, porque eu vou carregar esses 50 quilos nos 100 quilômetros.
né? Então, com certeza eu vou ter 50 quilos, 100 quilômetros rodando, sempre, né? E aí eu vou carregar 50 quilos por 30 quilômetros. Então, o que é melhor? Essa relação. Então, essas escolhas vão depender de como o cara de logística, né, da entrega determinou. E você pode palpitar também, sabendo desses algoritmos. Ok? Bom, aí eu tenho 0, 1, 2 e 4. Né? Aí o 0 fechou todo mundo. Aí eu vou partir do 1. 1 eu tenho o 3 e o 5. Né? Aí morreu 1. Aí eu vou para o 3. Opa, vou para o 2. Né? Que é o próximo daqui da minha fila. Vou para o 2. Eu tenho o 4, que já foi visitado, então morreu. Eu tenho o 5, que também já foi visitado e morreu. Então não tenho nada que fazer. Aí eu vou pegar o próximo, que é o 4. O 4 ele tem o 3, que também já morreu. Né? E o 5. Então eu vou para o próximo, que é o 3. Então eu já visitei todos esses, vou para o próximo nível do primeiro elemento. O 3. Eu vou para o 6. Certo? Fechou? Fechou? Aí, 3. Tem mais algum? Não, tem o 4 que já foi. Né? Aí morreu 3. O 4 também morreu. O 5 também morreu. E ficou o 6. Eu não tenho ninguém para ir. Também morreu. Certo? Com isso, de novo, eu consigo tirar. Vejam que cada uma dessas, eu tiro o meu ciclo, transformo ele numa árvore, né? A partir de um grafo cíclico, consigo gerar um grafo acíclico, ou uma árvore. Com isso, fica mais fácil de trabalhar. Ah, como é que eu implemento isso? De novo, com a ajuda de uma fila. Então, coloca lá o 0, aí ele tem o direito a 1, né? Remove o primeiro elemento, vai o 3, o 5, opa. Vamos lá, ver como é que fica melhor aqui. Então, eu tenho o 0. Aí, eu vou ter que colocar o 1, o 2 e o 4. Né? Então, eu marco o 0 como já visitado. Aí, o 1. Aí, eu tenho o 0, que já foi visitado. Então, e o 1, eu vou ter os 3 elementos. O 0, que já foi visitado, o 3 e o 5. Então, marco 1 como visitado já, todo preenchido. Aí eu vou para o 2, que é o próximo elemento da minha fila. 0, 1, 2. Estou no 2. Aí o 2 eu tenho o 0, que já foi visitado, o 4, que também já foi visitado, opa, né? E o 5, que não foi visitado. Então, coloco o 5 na minha lista. Aí eu vou para o próximo, que é o 4. O 4 ele vai ter o 0, já foi percorrido, o 2, que já foi percorrido, e faltou o 3. Não está marcado 3 aqui. Certo? Então, coloco o 3 na lista. Opa, o 3 já foi percorrido, né? Já está na fila. Então, o 4 já percorri tudo. Aí eu vou para o 3, que é o próximo. Aí eu tenho o 1, que já foi percorrido. O 4, que já foi percorrido. E o 6, que não foi percorrido. Aí eu vou lá para o 5.
o 1, que já está na fila ou já foi percorrido, o 2, que está na fila ou já foi percorrido, né? Aí não tenho mais nada, marco 5. Aí tem um 6, que ele vai apontar para o 3, que já está na fila e já foi percorrido. Pronto. Né? Então, isso aqui é minha fila de caminhamento e isso aqui é minha árvore de caminhamento. Com isso, eu consigo montar uma busca em largura usando fila. Beleza? E a busca gulosa. A cada passo é escolhida uma aresta segundo algum critério de prioridade. Então, por exemplo, né, o que é uma busca gulosa? Então, tem uma briga muito grande aí na vacinação, mas existe um critério de prioridade. Então, quem eu salvo primeiro? Tá? Então, se eu quero evitar mortes, eu quero evitar contágios. Então, quem são? Se eu quero evitar mortes, quem é que está na vacinação de Covid? Então, a primeira ideia foi, eu vou evitar, primeiro, as mortes. Então, quem é o público mais suscetível à morte? São os idosos e imunossuprimidos. Tá? Então, vou vacinar primeiro a esse público. Depois, quem é que está com mais risco de contágio? Quem está trabalhando diretamente. Se acabou esse critério, eu vou para outro critério. Tá? E aí eu vou... então, depois disso, agora vai a população em geral. Mas por onde que eu vou começar? Aí eu tenho os critérios lá. Primeiros abaixo de 59, 58, 57, 56, 55, 54. Né? Então, para eu fazer essa busca, eu tenho que ter um histórico do que está acontecendo. Né? Então, agora, vamos supor que vai para dose de reforço, ou terceira dose. O que eles estão avaliando? Ora, quem já tomou a primeira dose, então volta para o critério de prioridade. Quem tomou a segunda dose, mas agora eles estão pegando os idosos e os imunossuprimidos. De novo, será que eles vão pegar depois o pessoal da saúde? Não sei. Ele vai olhar a partir do histórico do ganho dessa operação. Então, o que eles fazem com a vacina da gripe? É a mesma coisa. Né? Grupo de prioridade, os idosos, porque eles são mais suscetíveis a maiores problemas não tomando a vacina da gripe. Eu quero aplicar do sarampo. Eu vou aplicar em idoso? Não, eu vou aplicar em crianças até 12 anos. Por quê? Primeiro, porque as crianças não tomaram. Segundo, que a vacina não vinha sendo dada nos últimos 10 anos. Né? Não vinha sendo dada dose de reforço. Depois, os que estão até 20 anos. Ponto. E depois mais ninguém. Né? Porque quem tem mais de 20 anos tomou 2 doses. Tomou a dose e a dose de reforço. Acabou. Né? E aí, e assim vai. Então, eu tenho que olhar o que acontece. Então, sabendo que o custo do caminho necessário para atingir o nó atual a partir de um nó inicial, escolhe a aresta que irá proporcionar o menor caminho do nó atual para o próximo nó.
Então, esse algoritmo é o algoritmo de Dijkstra, ou de Dijkstra, como vocês quiserem. Então, é o algoritmo capaz de descobrir o menor caminho existente entre o nó de origem e o nó de destino. Então, eu vou olhar para o caminho que eu já fiz, vai dizer, não, cara, essa estrada ela é mais curta, mas ela tem mais buracos. Ou essa estrada ela é mais curta, mas ela tem maior trânsito. E é um algoritmo que é usado, por exemplo, que pode ser usado, por exemplo, pelo Waze, pelo Google Maps, né? Onde eles tomam como prioridade o tempo. Tem uns que tomam como prioridade, né, risco de assalto. Então, por exemplo, ontem ou anteontem, acho que foi anteontem, quarta-feira, eu tinha que ir ao Veiralves e voltar aqui para o Aleixo, aqui para Efigênio Salles, né? E aí, quando eu desci ali por baixo do Parque do Idoso, pela Fundação Dr. Thomas, estava tudo congestionado. Aí eu disse, opa, tem um caminho que é maior, mas ele vai ser mais curto, mas ele é mais perigoso, né? Este caminho só dá para fazer de dia, de noite não, né? Que passa numa zona vermelha ali. Aí eu fui lá, fiz o caminho, né? Aí vai lá, cai no outro congestionamento. Aí, como eu já tenho o histórico, assim, não, vai entrar todo mundo aqui pela direita, eu vou pegar a pista da esquerda. E aí, depois que passar onde está entrando todo mundo, eu tenho que pegar a pista da direita, porque a entrada pela direita é melhor do que a entrada pela esquerda. Aí eu peguei a pista da direita, aí fui. Aí quando chega mais à frente, não, você pega a pista da esquerda, porque ela flui mais rápido do que a da direita. Aí depois você muda para a direita, porque ela vai te dar para você entrar. Aí depois você... Entendeu? Por quê? Porque eu já tenho, não é só o algoritmo, eu tenho o histórico do que eu tenho para fazer. Ok? Bom, então, vamos supor que esta foi o último reconhecimento de caminhamento que você tem. Tá? Então, qual é o menor caminho entre A e D? É o caminho mais barato. Então, eu não vou de A para B, B para D, que vai dar 10. Se for de A para D direto, vai dar 11. Mas se for de A para C e de C para D, vai dar 9. Então, esse é o caminho que eu optei. Mas no momento que eu estou percorrendo esse caminho, eu também estou atualizando para ver se os dados são esses mesmos. Tá? Então, A para A tem 0. Aí eu tenho as possibilidades de A para B, 5, A para C, 5, A para D, 11. Certo? E como é que eu vou saber qual escolher? Se eu for, aí eu pergunto, B, quanto tempo você leva para chegar em D? Aí o B vai dizer, eu levo 5. Então, eu vou e volto com essa informação. De B para D, eu levo 10. Então, se eu escolher por B, eu vou levar 10. Aí eu vou perguntar, C, quanto você leva para
chegar em D, aí o C diz 4, eu já tenho 5, então se eu for por C, eu vou chegar a 9. Aí eu tenho essas 3 possibilidades. Eu chego em D, eu chego em D, certo? Ou por A, ou por B, ou por C. E eu tenho tamanho 11, 10 e 9. Isso antes de eu partir, certo? Eu vou fazer essa escolha. Nem sempre, né, isso é atualizado. Então, eu já descobri que, por exemplo, o algoritmo lá do Waze, ele fica me mandando, olha, por exemplo, no Amazonas Shopping, né? Eu venho da Djalma e quero ir para o Parque 10, quero ir, sei lá, para onde, tá? Eu quero ir lá para o Coroado. Ele poderia me dar um caminho que seria, tu vai pelo Parque 10, tá? Tu segue o Eldorado, entra na Recife e já pega por cima, certo? Pode ser que esse caminho costumeiramente seja mais rápido. Ele é maior, mas ele é mais rápido. Só que ele diz, entra aqui ao lado do Amazonas Shopping. Quando eu passo do Amazonas Shopping, aí ele diz, este caminho vai ter um acréscimo de 10 minutos pelo trânsito. Antes ele não me fala. Ou seja, depois, por que ele não fala antes? Porque ele vai gastar muito tempo calculando qual é o melhor caminho. Se eu for pelo Eldorado, eu posso ir direto na Djalma e não entrar no Eldorado, e ir direto para Recife e atravessar Recife, ou posso ir pelo bairro da União, ou posso ir por outros caminhos. Então, tenho muitas possibilidades. E aí ele prefere não calcular e simplesmente pegar o mais próximo. É por aqui ou por aqui. E aí ele vai procurar pela maior distância. Aí ele me diz. Aí depois ele vai dizer, não, houve um acréscimo de tantos minutos, de 10 minutos, por conta do trânsito. Aí não tenho como voltar, porque ele só tem este caminho. Né? Então ele perguntou para o B, né? Vamos supor que fosse 4 e aqui fosse 5. E aqui fosse 4, e aqui fosse 2, e aqui fosse 8. Né? Ele vai dizer, vai por 4 e não por 5. Aí ele vem para cá. Quando chega aqui, ele pergunta, não é mais 4, aumentou para 8. Aí você perdeu. Entenderam? Muito bacana essa análise do algoritmo do aplicativo. Interessante. Oi? Né? Do aplicativo? Muito interessante essa análise do algoritmo do aplicativo. Mas é assim que funciona. Pode olhar. Toda vez que ele manda você por um caminho, você já sabe que aquele caminho ele vai ter congestionamento, e se você tem mais de uma opção, se pudesse parar e perguntar, você ia saber. Né? Mas, como é muito dinâmico, ele usa essa ideia, onde ele vai achar quando eu tenho menos possibilidades, que aí você já entrou, e pode ver que o Waze, se você usa o Waze, ele vai dizer, passei por aqui, agora aumentou o tamanho, tempo. Ele usa o Dijkstra. Tá? Bom. Então, se vocês olharem, né, aqui do ladinho, né, eu tenho o menos 1. O que é o menos 1? Eu desconheço. Eu quero ir de A para D. Eu desconheço. Eu só conheço por A. O A eu sei que tem custo zero, porque eu não vou sair para canto nenhum. Vendo? Agora, se eu for para... Isso aqui é a última informação que eu tenho. Então,
Se eu for para D, direto, eu tenho custo 11. Então, eu já coloquei aqui custo 11. Se eu for por B, eu tenho custo 5. E custo 5, tá vendo? Se eu escolhi B, né? Eu quero ir para D. Aí, ele já me dá um custo 9. Opa. Né? Quando eu fui para B, ele já baixou esse custo para 10. Ó. Certo? Nesse caminho, A, B, D. E quando eu fui para C, ele baixou o custo para 9. Então, o custo de A para D vai ser 9, que é reconhecido na tabela do nó A, do vértice A. Certo? Então, ele vai reconhecer como sendo a menor fila, ele vai descartar os outros. E, ao mesmo tempo, né, ele vai registrar o valor que eu tenho de A para B, 5, de A para D, 9, e de A para 9 passando por C, e de A para C, 5. Isso é a tabela do A, tá? Isso é pela visão do A, ok? Bom, o algoritmo é esse. Insere caso base na fila de prioridade, uma heap. Enquanto a fila de prioridade não estiver vazia, remover a melhor aresta da fila de prioridade. Se o nó destino desta aresta não estiver sido visitado, marcar o nó destino como visitado. Percorrer a lista de incidência deste nó. Vendo? Lista de incidência. Se o nó destino da aresta das arestas presentes na lista, estiver presente na lista de incidente, não tiver sido visitado, ou o menor caminho conhecido até então, for maior que o caminho atual, então atualiza o caminho conhecido para o nó destino em questão. E aí insere a aresta em questão na fila de prioridade. Então, o que ele faz? É isso que a gente demonstrou graficamente falando, tá? Lembrando sempre que essa visão do A, eu tenho uma determinação. Então, eu tenho um conhecimento de qual é o custo. E isso aqui, se isso aqui for dinâmico, né, pode variar. Então, por exemplo, o próximo cara que entrar e tiver muito congestionado, ele vai dizer, não, cara, não vai pelo... E se o cara avisar também, né? Mas ele tem uma forma de detecção. Antes ele não tinha. Hoje ele já tem, né? E se todos estiverem usando o Waze e ficar muito demorado ali, o próprio Waze ele já não precisa da tua notificação, só precisa da tua notificação para saber o que aconteceu. Mas ele não precisa da tua identificação para saber quanto tempo você está gastando ali, que ele faz o cálculo de todos os clientes Waze, todos os usuários Waze que estão ali naquele terreno e já devolve uma média de tempo que você vai gastar. Com isso, os novos vão se beneficiar os que já entraram na fogueira não precisa, mas os novos podem se beneficiar. E aí sim o Waze vai procurar um caminho alternativo por conta própria. Mas ele precisa dessa atualização o tempo todo. Bom, existem outros algoritmos de busca, né? E eu tenho alguns exercícios para vocês, né?
Então, por exemplo, vocês desenharem, tirem foto, o grafo, né? Para vocês entenderem como é um grafo. Faça uma função para criar um grafo com vértice V, utilizando a representação de listas, adjacência. Então, isso é importante vocês treinarem ponteiros agora. Lembrando, dica do professor Edson, criou um ponteiro, aponta logo ele para null. Cria uma função só para criar ponteiros. Então, uma coisa é criar, outra coisa é colocar valor, e a outra coisa é colocar o ponteiro na lista. Então, eu crio um elemento, eu posso até colocar valor nesse elemento, valores iniciais, mas eu recomendo fazer 3 funções. Uma só para criar, outra para inserir valor, para mudar o valor do ponteiro, né? E outra para inserir o novo elemento na lista, na árvore, seja onde for. São coisas diferentes e que eu tenho que fazer funções diferentes. Eu estou falando bem devagar para que depois vocês digam, não entendi. Eu estou de novo. Eu vou criar uma lista. Bom, eu tenho a cabeça. Vou criar um novo elemento. Uma função. Vou atribuir um valor para esse elemento. Outra função. Eu vou colocar esse elemento nesta lista que eu tenho só cabeça. É outra função. Pô, professor, fica muito chato. Funções, às vezes, vai ter uma linha, 2 linhas. Vai ficar chato. Dá para fazer tudo junto? Sugiro que não. Porque vocês vão usar a recursão, e aí na recursão vai ter lá uma chamada de criar uma... Está chamando a função com outros parâmetros, aí você está criando um elemento ali. Lascou-se. Né? Já se lascou ali. Tá? Bom. Então, faça uma função para criar um grafo com V vértices, utilizando a representação de lista de adjacência. Faça uma função para inserir, remover e pesquisar arestas neste grafo. Faça uma função para inverter a direção das arestas de um grafo direcionado, nos 2 tipos de representação. Ora, então, se eu tenho um grafo que ele tem uma única direção, né, aí eu quero inverter essa direção. Como é que eu faço? Só para vocês brincarem um pouquinho. Né? Faça uma função que receba um grafo e retorne um novo grafo composto apenas pelas arestas de peso maior que K no grafo original. Então, eu vou dar um limite. Eu vou dar um limite. Vou ter que... Só um pouquinho. Pela primeira vez, o... Ué. Está bloqueado. Bom. Não sei se tem alguém com o microfone ligado também aí. O meu está desbloqueado. Vocês estão ouvindo eco ou só eu que estou ouvindo eco? Estou ouvindo também, professor. Deixa eu ver se tem alguém.
Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Bom. Oi. Oi. Bom, então, vou falar aqui pelo. Então, faça uma função que receba um grafo e retorne um novo grafo composto apenas pelas arestas de peso maior que K. Então, eu tenho lá um grafo que tem arestas com pesos diferentes. Eu digo assim, não, eu quero só as arestas que têm peso abaixo de 10. Aí ele vai me devolver. Ok? Deixa eu ver se isso aqui é importante. Esse aqui é o uso de cores. Não vou falar disso aqui, não. Bom, então o que eu tinha de grafos era isso. Alguma dúvida? Tem essa outra parte de coloração, mas eu não vou cobrar de vocês não, porque a gente está indo muito devagar ainda. Façam esse final de semana, esses exercícios. Bom, usando ponteiros. Sem problema. Que eu quero saber na segunda-feira quem está com dificuldade. Hoje é o último dia para tirar dúvidas de hash. Não? Então tenha um bom final de semana. Para a gravação, né? Já? Já. Hoje foi rápido. Bom dia, professor. Bom almoço. Bom dia, igualmente.